Pontes entre as sessões. As questões da sessão anterior precisam ser revisadas de forma concisa para dar início à nova sessão. Falar objetivamente sobre os eventos importantes, exercícios de casa, é essencial. Caso o paciente tenha dificuldades, faça perguntas pontuais e inicie a nova pauta buscando a contribuição e colaboração do paciente. Evite a divagação. As questões da terapia cognitivo-comportamental têm que ser estruturadas, né? Quer dizer, você vai fazer a correção do exercício de casa. Quanto tempo da sessão você destina à correção do exercício de casa? Você vai fazer uma revisão das conclusões importantes, dos aprendizados importantes que o paciente fez na sessão anterior. Quanto tempo você vai destinar a isso? Para que você não perca a objetividade e a estrutura da sessão. Tudo tem que ser feito de forma muito concisa e objetiva. Exame dos exercícios de casa. Um problema típico surge quando o terapeuta, na sua pressa para obter os assuntos da pauta do paciente, não pergunta sobre o exercício de casa feito na semana anterior. Uma orientação quanto a isso seria manter permanente na pauta, examinar os exercícios de casa ao início de toda a sessão e o terapeuta examinar as suas próprias anotações antes de iniciar a sessão. Pode surgir um problema oposto também, quando o terapeuta examina o exercício de casa, que não está relacionado à angústia do paciente naquele dia, em muitos detalhes, ou seja, de forma prolixa ou não prolixa, talvez dedicar muito tempo àquilo, sendo que a angústia do paciente não está relacionado àquilo. Então, o paciente está segurando ali, contendo a angústia dele que precisa ser aliviada. Então, assim, muito foco, muita objetividade, muita concisão e também percepção. Discussão dos itens da pauta. Um dos problemas que pode dar é discussão sem foco. E isso é resultado de uma sessão sem estrutura adequada, sem ênfase nos pensamentos automáticos, crenças e comportamentos principais, e sem o resumo frequente. Um outro problema que pode acontecer é o problema de ritmo. Torna-se um problema quando não se tem controle de quantos assuntos podem ser discutidos em uma sessão. Imagina lá que você está montando a pauta, né? E você traz 4, 5 assuntos para serem discutidos. Em geral, você não vai conseguir tratar todos esses assuntos. Recomenda-se que priorize 2. Priorize 2 e talvez um terceiro. Fique atento ao tempo. Uma dica legal é você ter relógios no consultório, tanto para você quanto para o paciente. Porque o paciente também sabe quanto tempo dura uma sessão. E se ele tiver noção do tempo, ele pode, inclusive, te ajudar a controlar isso, desde que ele esteja bem familiarizado com a estrutura da sessão. Um outro problema que pode surgir é não fazer uma intervenção terapêutica. Muitas vezes, identificar e descrever as crenças e pensamentos disfuncionais relacionadas ao problema não resultará na melhora do paciente. Esteja ciente dos objetivos da sessão. Esteja ciente de que você está ali para ajudar o paciente a responder às cognições disfuncionais, a resolver ou resolver parcialmente um problema e definir os exercícios de casa para melhorar ou ajudá-lo a se sentir menos angustiado. É sempre importante você estar se perguntando como que você pode ajudar o paciente a se sentir melhor até o fim da sessão. Como que você pode ajudar o paciente a ter uma semana melhor, a estar mais preparado para lidar com o dia a dia? Definindo um novo exercício de casa. Ver páginas 155 e 156. Vamos ver. É menos provável que o paciente faça o exercício de casa quando o terapeuta sugere uma tarefa muito difícil ou que não está relacionada às preocupações do paciente. Fique atento a isso. Será que ele consegue realizar essa tarefa, esse exercício que está sendo passado para ele? Ou será que ele vai ter um nível de interesse em realizar essa tarefa? Ele entende que isso vai ajudá-lo de alguma forma? Está relacionado a alguma angústia ou a algum problema? Quando o terapeuta não apresenta uma boa justificativa,
esquece de revisar o exercício de casa prescrito nas sessões anteriores, não enfatiza a importância do exercício diário em geral e das prescrições específicas, não ensina o paciente explicitamente a executar a tarefa, não dá início ao exercício na sessão, não faz ensaio coberto. Bom, esse ensaio encoberto é tema para aulas futuras. E nem faz perguntas comuns sobre os obstáculos potenciais que podem surgir. Não faz o paciente anotar a prescrição do exercício e define de forma não colaborativa um exercício que o paciente não quer realizar. Lembra sempre que terapia cognitivo-comportamental não se trata de um manda e o outro obedece. São construídas formas colaborativas de tratamento. Caso nenhuma das alternativas seja verdadeira, você tentará identificar se o paciente apresenta crenças disfuncionais a respeito do exercício de casa. Aí aqui embaixo tem alguns exemplos, né? Eu deveria me sentir melhor sem ter que passar por tanto trabalho. O meu terapeuta deve me curar sem que eu tenha que fazer as coisas. Eu sou muito incompetente para fazer os exercícios de casa. O exercício de casa é trivial e não vai fazer eu melhorar. Bom, as possibilidades de crenças disfuncionais são ilimitadas. Resumo final. Faça resumos ao longo da sessão para se certificar de que entende o que o paciente expressou, e ele confirmará ou não. O registro dos pontos importantes da sessão assegurará que vocês avancem a sessão de forma eficaz. Sem essas anotações de referência, o paciente pode ter dificuldades em lembrar as conclusões importantes a que chegou. Lembra daqueles resumos periódicos que o psicólogo vai fazendo acerca do que o paciente está sentindo, das situações que ele está enfrentando, dos pensamentos que apareceram, né? Todo aquele modelinho cognitivo que você apresenta em forma de resumo. É muito importante chegar ao final da sessão e fazer um resumo final também, para que fique claro, fique concreto para o paciente as conclusões que foram tiradas daquela sessão. Às vezes você pode perceber e ele não, e aí você avançou na questão de entendê-lo, mas ele não avançou na questão de se entender, de entender a si próprio. Feedback. Surgem problemas quando o paciente está angustiado e está ao fim da sessão, porém, você não reservou tempo suficiente para resolver essa angústia. Ou quando o paciente está angustiado, mas não consegue relatar a você essa angústia. Recomenda-se começar a encerrar a sessão de 5 a 10 minutos antes do fim. Aqui entra como critérios importantes o psicólogo ter controle da sessão, da estrutura da sessão, e também ter a percepção para entender como o paciente se sente.